Então, hoje nós vamos dar início ao assunto de seus conceitos iniciais, definição, classificação e verificar quando pode acontecer isomeria entre dois compostos ou não. Então, essa representação aí, traria, nós temos uma substância C2H6O. É uma fórmula molecular. Com ela, a gente poderia prever ou eliminar algumas funções que não são possíveis, como, por exemplo, hidrocarboneto. É possível ser, pois tem um. Também não pode ser nitrila, amina, amida, porque para essas substâncias precisaria ter nitrogênio. Então, como tem a presença de um oxigênio, nós poderíamos pensar nas funções oxigenadas. Então, com base só na fórmula molecular, não é possível se prever qual função ela se classifica. Por quê? Porque justamente é nesse ponto que nós vamos adentrar no assunto de isomeria. Então, iso vem de igual e meros de partes, né? Então, são substâncias que apresentam alguma parte igual. Nesse caso, o que vai ser igual é justamente a. Então, isomeria é uma propriedade em que duas ou mais moléculas têm a mesma fórmula molecular, porém, fórmulas estruturais diferentes. Ou seja, essa disposição dos átomos ligados na estrutura, elas são diferentes. Muito similar com as letras, a gente também pode ter escritas diferentes, mas usando as mesmas letras. Por exemplo, com a letra A, M, R, O, a gente pode escrever várias palavras que têm significados diferentes, mas ainda assim usando essas letras. Então tem Roma, que é uma cidade, amor, que é um sentimento, ramo, que é parte de uma planta, hora, que vem do verbo, e Omar, que seria o nome de uma pessoa. Com essas letras, nós escrevemos nomes diferentes que significam coisas diferentes. Então, no estudo de isomeria, nós temos a mesma fórmula molecular, porém, estruturalmente, elas representam substâncias diferentes, com propriedades químicas e físicas também diferentes. Então, para aquela substância que estava naquela vidraria, que tinha fórmula C2H6O, nós podemos desenhar estruturalmente um álcool e um éter, que são duas funções diferentes, funções orgânicas diferentes. E as duas apresentam o que é igual? A fórmula. Então, seriam dois compostos que são isômeros, que apresentam isomeria. Então, mesmo eles tendo a mesma fórmula, são substâncias diferentes, com propriedades químicas e físicas também diferentes. Para se entender um pouquinho sobre isomeria, um conceito interessante é compreender conectividade. A conectividade, não falando ali das redes, coloquei a bonequinha aí, está conectado, né? Então, a conectividade, a gente fala de orgânicos, seria essa sequência em que os átomos estão ligados num composto orgânico. Então, temos aqui a substância C4H10, estou especificando que é para ser representado o butano. Poderia ser desenhado uma outra estrutura? Sim. Caso o metilpropano também daria para se representar com essa fórmula. Então, quando se fala em butano, sua estrutura seria a seguinte: 3, 4 carbono. Isso no desenho em linhas e no seu desenho condensado seria dessa maneira. Então, a conectividade, o arranjo de conectividade nessa estrutura seria, lembrando que o desenho por estar condensado, nós temos que olhar as ligações que são equivalentes. Então, não é o H que se liga a esse carbono aqui. O H ele está escrito de forma condensada, mas é o carbono que se liga ao carbono. Então, na conectividade seria ligado a um outro, ligado a um outro C, ligado a um outro. Então, a conectividade aqui seria 4 carbonos, um vizinho do outro. Essa seria a conectividade para o butano. Então, seria essa sequência que se segue na conectividade. Então, eu trago aqui para você
dois compostos que são isômeros, porém, eles vão ter estruturas diferentes, pois tratam-se de diferentes nesse caso. Então, para o primeiro composto, que tem 3 carbonos, define-se que no carbono 1 existe um álcool e no carbono 1 existe o que representa a hidroxila. Então, vamos definir esse carbono. Logo, vai ter a hidroxila que define essa substância. As ligações são simples entre carbonos, então devemos complementar com o hidrogênio os carbonos que necessitarem. Então, ficaria 3, H2. Então, a conectividade, a sequência de organização para essa molécula seria C, 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 O. No caso, é como se nós desconsiderássemos os hidrogênios para entender a conectividade. Então, a conectividade aqui seria C ligadão C, que se liga ao O. Agora, vamos analisar o metoxetano, que é um isômero da substância anterior. Metoxetano, então, lembrando que um metox, met, que é um carbono, está associado ao oxigênio, pois isso identifica o grupo com éter, e a cadeia principal tem 2 carbonos. As ligações são simples entre carbonos em razão do AN, e a gente finaliza com os hidrogênios. Então, seria 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, nesse caso, a conectividade do metoxetano é C, C que se liga ao O que se liga ao C. Lembrando que não é o H que se liga ao C. A disposição dele na estrutura não é nessa sequência. Então, é o C que se liga ao C e o C que se liga ao C. Então, observe que a conectividade aqui é diferente dessa. Aí você diz, mas está igual. Não, não está igual. Nesse caso, nessa sequência, o OR ficava no final. Nesse caso, o OR fica entre 2 carbonos. Então, conectividades diferentes. Sabendo que são isômeros, dependendo desse tipo de conectividade, você vai definir qual tipo de isomeria pode acontecer. Se tiver a mesma fórmula molecular, porém conectividades diferentes, então o tipo de isomeria é constitucional. Agora, se tiver a mesma fórmula molecular, a mesma conectividade, porém o que vai mudar é a disposição dos átomos no modo tridimensional, então o tipo de isomeria, até como o próprio nome já diz, vai ser espacial. Então, essa aqui é a classificação de isomeria. Ela se divide em 2 classes, que é a isomeria constitucional, também chamada de isomeria plana, e a isomeria espacial. A isomeria constitucional, ela pode ser dinâmica ou estática. Dinâmica porque são 2 estruturas que estão lá paradas, né, fixas. E ela pode se dividir em posição, função ou cadeia. Já na dinâmica, é uma substância que ela fica se convertendo na outra. Então, tem a presença das 2 substâncias, mas é porque uma se converte na outra. É uma que está em movimento. E dentre a isomeria espacial, pode ser de 2 tipos, geométrica ou ótica. Para a aula seguinte, nós vamos iniciar a nossa classificação de isomeria constitucional, tratando tanto da isomeria estática, assim como da dinâmica. Agora eu trago aqui para vocês substâncias que a gente pode prever se elas vão ser isômeras ou não. Uma dica que eu dou inicial, pode facilitar, é já contar logo a quantidade de carbonos. Que o prefixo das substâncias já vai poder nos nortear se pode ser isômero ou não. Então, aqui no caso, para o propanal, para o propano, ambos são prop, ou seja, ambos vão ter 3 carbonos. Então, isso já pode me direcionar que pode sim ser, que os dois podem ser sim isômeros. Mas aí a gente vai para a estrutura para confirmar esse dado. Vou chamar essa de estrutura 1, vou chamar essa de estrutura 2. Então, fazendo a representação da estrutura, são 3 carbonos. Se é um aldeído, é porque existe uma carbonila.
e carbonila de aldeído é sempre na extremidade, então vou escolher uma das duas extremidades para representar o aldeído. E vamos complementar com ligações simples, já que é AN, entre os carbonos. Finalizado, vamos complementar com os hidrogênios aonde necessitar. Será H3, aqui será H e aqui será apenas H. Então, essa substância tem fórmula C3H3, 4, 5, 6. Finalizo. Agora, para a propanona, que seria a substância 2. Também são 3 carbonos. 1, 2, 3. Agora, a função é una. Para que seja una, é uma carbonila entre carbonos. Então, obrigatoriamente, o segundo carbono, nesse caso, é o que vai ter a carbonila, porque ele tem que ser carbonila entre dois carbonos. As ligações entre os carbonos vão ser simples, pois é AN, o infixo, e complementamos com os hidrogênios aonde necessitar. Então, aqui será H3. O carbono do meio não vai precisar, pois ele já faz 4 ligações. Finalizo o carbono também, 3 hidrogênios. Sua fórmula molecular, E3HCO, ou seja, são isômeros. São dois pares, vão ser isômeros. Agora, quanto à conectividade, quanto à sequência, como é que ficaria? Para o primeiro, a conectividade seria a seguinte: um C ligado a um C, ligado a esse terceiro C, e esse C se liga a um O. Uma conectividade, uma sequência linear. Já para a outra estrutura, seria um C ligado a um C, ligado a um terceiro C. Porém, observe que a conectividade nessa sequência aqui, ó, são duas extremidades apenas, seria essa. Agora, nesse caso aqui, da propanona, a conectividade é diferente, coisa que já é uma sequência que nós teríamos três extremidades, né? Então, conectividades diferentes, são isômeros, mas o tipo de isomeria vai ser do tipo constitucional. Agora, para a estrutura but1N e but2N. Vou chamar essa de estrutura. Essa de estrutura. Fazendo a representação aqui. Vai ficar 1, 2, 3, 4. Tem uma dupla no carbono 1. Logo, as outras vão ser simples. E a gente complementa com o hidrogênio. Aqui será H2, que já faz duas ligações. Aqui vai ser um H apenas. Aqui H2, finalizo com H3. Então, a fórmula molecular será C4, H2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já para a estrutura 2, também são 4 carbonos. Agora, no carbono 2, existe uma dupla, logo as outras simples, e a gente complementa com os hidrogênios. H3, basta uma H. Finalizamos 3. Então, a fórmula é C4, H, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Também 8 hidrogênios. Logo, são isômeros também. São isômeros. Agora, vamos analisar a questão da conectividade. Saber se a isomeria vai ser constitucional. A conectividade dessa primeira estrutura é C, dupla C, C e um outro C. Já a conectividade do segundo vai ser C, ligação simples, dupla, C de novo, simples. Observe que essa conectividade não é igual a essa outra. Os carbonos são iguais, mas a questão, a dupla, está mudando a conectividade, está mudando a semelhança da conectividade. Então, a dupla que está no carbono 1 e a dupla que está no carbono também são isômeros do tipo constitucional. Então, eu trago mais dois compostos para avaliar. E como eu já pontuei, eu consigo mais ou menos prever se eles podem ser isômeros
base na quantidade. Então, na estrutura 1, nós temos carbonos. Na estrutura 2, lembrando que a fórmula molecular é da molécula como um todo, independente se tem ramificações ou não. Logo, lembrando que aqui existe um metil no carbono 2, e um metil significa carbono. E a cadeia principal tem 4 carbonos. Como é a molécula como um todo, é uma estrutura que tem 5 carbonos. Então, há possibilidade, sim, de eles serem isômeros. Para o composto 1, vou fazer aqui sua. Como as ligações são simples, né? Vamos aí complementar com os hidrogênios. H2. Para a estrutura 2, uma cadeia ramificada. É uma cadeia ramificada. Tem 4 carbonos. 3, 4. No carbono 2 existe uma metil H3. Estou definindo essa posição como essa, dependendo da extremidade que você escolher. E aí, complementa com as ligações que são simples e os hidrogênios. Para a primeira estrutura, a sua fórmula molecular vai ser C5H 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para a segunda estrutura, C5, que é de toda a estrutura. Os hidrogênios também. 3, 6, 9, 10, 12. Então, são isômeros. Quanto à conectividade, ela ficaria representada da seguinte maneira. Para essa primeira estrutura, seriam 5 carbonos. Essa conectividade aqui, com duas extremidades. Já para o caso da substância 2, sua conectividade seria uma sequência com 4 carbonos. Teria mais uma extremidade em razão da ramificação. Observe que a conectividade, nesse caso aqui, para essa estrutura, já são 3, né? Diferentemente da outra. Então, são conectividades diferentes. Então, vão ser isômeros do tipo constitucional. Agora, para finalizar, trago essas duas substâncias, só para mostrar um exemplo para você. Quando não são isômeros e você já consegue prever isso com base no nome, esse aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui é o metoxetano e o etanol. No metoxetano, lembra que é um oxigênio entre carbonos. Então, pontua aqui que é um carbono para um lado e mais 2 para o outro. Logo, vai dar um saldo de, como a fórmula da molécula representa o todo, então ele tem um saldo de 3 hidrogênios. Então, ele tem um saldo de 3 ônus. Já para o caso do etanol, não tem ramificação, é apenas o PET, 2 carbonos. Então, são diferentes, logo, não são isômeros. Certo? Então, por hoje é só. Muito obrigada. Tchau, tchau e até a próxima.